Aumento da frequência cardíaca, sudorese, palpitação, dor no peito, calor excessivo, calafrio, todos esses são sintomas de uma pessoa que sente medo. A grande predominância para essa pessoa é o e se? Se eu não passar no vestibular, e se eu mudar de emprego, e se eu separar do meu marido, e se eu não ficar nesse vídeo até o final? Eu quero responder uma pergunta muito importante sobre medo. Será que de uma vez por todas você consegue se livrar desse sentimento de medo? É isso que eu quero falar com você hoje e responder uma pergunta muito importante que a Joana me mandou no Instagram. A Joana perguntou o seguinte: o que significa medo em uma criança de 3 anos de idade? Ela quer que acenda as luzes e recusa-se a dormir sozinha. Saiba que você não está sozinho, porque neste caso, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos diagnosticou que 20,8% da população sente algum tipo de medo. É claro que esses dados aí saíram, essa pesquisa saiu antes da pandemia. Após a pandemia, o ano passado, em 2020, foi feita aí uma pesquisa pela MindMiners que falou que 62% da população sente algum tipo de medo. É claro que nós vamos falar sobre pandemia mais para frente, mas agora você precisa entender o que significa esse medo. E aí, medo é uma emoção básica do ser humano. O medo não é algo ruim para o nosso desenvolvimento, ele só tem uma função protetiva, ou seja, ele quer nos proteger de algo, de algum risco, de algum problema que a gente possa vivenciar. Muitas vezes esse medo nos mantém aí numa zona de conforto, também impedindo que a gente avance e inclusive evolua. Mas vamos entender mais sobre isso, como que funciona o medo aí e responder essa pergunta. Sendo o medo uma característica, uma emoção básica, que ela não é ruim para o nosso desenvolvimento, às vezes, ao longo da nossa vida, a gente pode ter aprendido a nível celular, pela memória, tudo aquilo que a gente passou lá atrás. Neste caso aqui da Joana, que fez essa pergunta de uma criança, isso não é um diagnóstico, é muito importante ressaltar isso, que são algumas hipóteses. Dentro aqui da clínica eu recebo muitos pacientes, inclusive mães de criança, que trazem esse sintoma, essa característica da criança ter medo. E aqui a gente tem vários fatores que a gente pode observar. Por exemplo, dentro da sistêmica, dentro da terapia sistêmica, uma das falas do Bert Hellinger é uma criança que sente um medo exacerbado, talvez até mesmo sem motivo, é uma criança que passou grandes dificuldades na hora de nascer, na hora do parto. Então, essa criança vai trazer na sua memória celular, se ela teve dificuldade para nascer, tempo de espera, se a gestação não foi algo bom, né, se esse útero não foi tão confortável para receber essa criança, ou até mesmo se ela ficou numa incubadora, essa situação pode agravar. Ela só sente medo, muitas vezes, de estar sozinha, se sentindo abandonada, ou até mesmo aquilo que ela aprendeu lá atrás. A questão é quando essa expressão que a gente utiliza aí de medo, muitas vezes não começa agora. Isso pode ter sido passado de geração por geração. Muitas vezes essa criança ela só está equilibrando esse sistema da nossa vida para resgatar a dor lá de trás. Como assim? Na nossa vida a gente pode trazer o trauma até 7 gerações passadas. Então significa que talvez se aconteceu alguma coisa lá com o seu tataravô, isso pode estar sendo apresentado agora. Outra ideia é que esta criança pode estar tentando salvar um relacionamento, uma insegurança da mãe, uma insegurança do pai, a falta de alguém, e ela está demonstrando isso através do medo. Se o casamento não estiver bom, essa criança vai demonstrar através dos recursos que ela tem para lidar com essa situação. E aí muitas vezes uma criança que não consegue dormir sozinha ou que pede para deixar a luz acesa é para que esses pais fiquem juntos. Por isso que eu falei que são hipóteses. Agora imagine você, se diante do nosso cenário atual hoje de pandemia, 62% da população mundial sofre com algum tipo de medo e não sabe lidar com isso, imagine uma criança de 3 anos que não tem recursos ou ferramentas mentais para trabalhar com isso.
E talvez você esteja se perguntando, mas Márcio, o que eu faço então para lidar com esse medo que eu venho vivendo ou que o meu filho passa por essa situação? Então, vamos lá. Algumas dicas do que você pode fazer se ele não consegue deixar essa luz acesa aí, né? Se ele pede para deixar essa luz acesa, é que você realmente acolha a dor desta criança, que você realmente converse e explique, dê nome ao sentimento. Uma criança de 3 anos não sabe nomear muitas vezes o que está sentindo. E nós, como adultos, é que vamos lá e devemos informar essa criança que o que ele está sentindo é medo. Por que a gente deve fazer isso? Porque na nossa mente, ela não sabe diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário. E muitas vezes ao longo da nossa vida, nós mesmos como adultos, temos grandes dificuldades em lidar com situações que são imaginárias. Talvez agora você esteja pensando em alguma situação que você vivenciou e que depois de ter passado pela experiência percebeu que nem era tão cabeludo desse jeito. Agora, para uma criança de 3 anos, você deve passar essa informação do que ele está sentindo, traduzir isso em palavras, porque é algo que vai acalmar essa criança. Então, acolha essas emoções e explique aí por meio de palavras o que ela está sentindo. Outra dica importante que você pode dar é dizer para essa criança, deixá-la segura de que está tudo bem, mostrar segurança para essa criança na hora de dormir. Por isso que é muito importante a gente falar dentro da sistêmica quais são as relações, como estão esses relacionamentos familiares, porque às vezes essa criança só está expressando algo do que ela vem sentindo aí dentro de casa. Esse medo talvez seja traduzido aí na hora de dormir, mas pode ser na escolinha, pode ser de uma situação que os pais estejam vivendo, pode ser talvez na falta de emprego, das brigas que existem dentro do casal, e aí essa criança vai chamar a atenção para restaurar. Nós achamos que somos onipotentes a ponto de restaurar qualquer relacionamento. Eu não gosto de ver minha mãe e meu pai sofrer e eu tenho certeza que você também não. Aí a gente vai lá, resgata como se nós pudéssemos ser grandes salvadores dessa situação para que a gente de verdade aí resolva esse problema. De uma forma, isso não vai resolver, mas por outro lado, a atenção vai ser voltada para essa criança que está com medo. E aí, é claro, dê também uma maneira concreta para essa criança. Traduza isso para a criança de uma forma concreta, que ela entenda o que está acontecendo. É muito importante que essa criança tenha uma rotina. E aí você deve informar para esta criança, esse filho, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Transforma isso em concreto. De que tipo? Informe o que acontece com o nosso corpo e por que é importante dormir. Crianças, assim como adultos, adoram histórias. Então conte essa história. O que acontece no nosso corpo quando a gente dorme? Para que isso precisa acontecer? Quando a gente dorme, as nossas células são restauradas, o nosso corpo descansa, a gente fica melhor para o dia seguinte, porque no dia seguinte, lembra que eu falei da rotina? Você vai acordar, vai brincar, vai para a escola, o papai vem almoçar em casa, e aí toda essa conversa, transformando isso em algo palpável e concreto, vai acalmar esta criança. Lembrando que cada caso é um caso, isso não é um diagnóstico, precisa ver o que cada indivíduo está passando aí dentro desse sistema para que possa ser resolvido, né, da melhor forma possível. Existe um outro ponto que é muito importante que o Bert Hellinger, criador das constelações familiares, nos traz, que é uma pessoa que tem medo de dormir ou que sofre algum tipo de insônia, algum transtorno do sono, na verdade tem medo que alguma pessoa desse sistema familiar venha a morrer. Mas Márcio, pelo amor de Deus, como que uma criança vai ter medo de que alguém morra? Talvez a gente utilize algumas palavras, algumas frases ao longo aí da nossa vida que a gente nem se dá conta. E aí às vezes vai falar, se eu não fizer isso direito eu vou morrer. Às vezes a gente solta algumas coisas do tipo, né? A mamãe vai ficar triste, vai chorar até morrer. E frases como essa a criança não entende que às vezes é algum significado não tão real, tão concreto.
Na nossa mente, desde de criança, a gente não sabe diferenciar o real do imaginário. E aí, às vezes, uma frase como essa pode sim ocasionar um medo de que a mãe morra, de que o pai morra, que o irmãozinho morra, ou frases do tipo, se você não fizer isso direito, eu vou te matar. A criança guarda essas informações porque para ela o morrer, o matar, são frases que estão presentes nos desenhos e são trabalhados dessa forma. Talvez essa criança tenha uma fixação em algum tipo de desenho, talvez ele assista o mesmo desenho repetidas vezes. Para quê? Para que ele possa digerir aquela informação daquele desenho. Então, quanto mais nós, pais, pudermos olhar para essa criança e entender o que está acontecendo com ela, mais fácil e melhor será o desenvolvimento. Se nós, adultos, temos dificuldades para lidar com os nossos próprios medos, lembre-se sempre que uma criança não tem os mesmos recursos, as mesmas ferramentas mentais para ser trabalhado com isso. Combinado? Então, se você entendeu, e eu sei que é muita coisa, a gente tem muito para falar sobre medo, se você entendeu como que funciona um pouquinho dessa nossa mente, como que o medo pode ser tão presente e que ele tem uma função extremamente positiva, que é muitas vezes salvar o relacionamento, salvar a nossa família. Se você entendeu isso, e é claro que o medo nos protege, tem uma função protetiva extremamente positiva, para que a gente não pule pela janela, para que a gente não faça nada de pior conosco mesmo, se você entendeu que o medo é nosso amigo, que ele é uma emoção básica, você já está no caminho certo. Que tudo isso que a gente sente ao longo da nossa vida, desde criança, ou lá com dificuldade para dormir, com a dificuldade do medo do escuro, com esse medo mesmo que irracional, a gente traz isso também para o adulto. E um adulto fortalecido vai compreender isso. A gente entendendo que o medo nos protege dos perigos maiores, que ele é nosso amigo, a gente tem um bom desenvolvimento, tanto emocional quanto intelectual. Talvez você não tenha tanto medo de falar em público, talvez você não tenha tanto medo de fazer uma prova, de passar em algum teste, ser testado em alguma habilidade no vestibular, conquistar um novo emprego, ir numa entrevista de emprego com excelência. Porque tudo isso começa lá atrás. Então agora é a hora, você aí que trouxe a pergunta, Joana, você é a hora de realmente olhar com todo carinho para essa criança, porque ela está nos passando uma mensagem muito importante, neste caso aqui que você trouxe. Ok? Combinado? E é claro que se esse pai e essa mãe estiverem inseguros, esses pais devem ser vistos e trabalhar essa questão, para que essa criança não puxe toda essa insegurança para ela. Certo? Então, se você entendeu, e é claro, é muito importante saber o que você entendeu, é muito importante seu comentário, já escreve aqui embaixo o que você achou desse vídeo, como que foi você ter essa percepção, essa consciência de vida. Escreve aqui, coloca para mim nos comentários e deixa aquele seu like, porque eu sei que eu estou produzindo conteúdos e tenho como produzir mais conteúdos falando sobre a sua dúvida. Então, se inscreve lá também, segue lá no Instagram, para que você possa mandar sua pergunta e falar diretamente comigo. E eu tenho certeza que eu vou responder você, quem sabe, aqui em vídeo. Combinado? Então estou aguardando aqui a sua inscrição no canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que sentem medo. Nós adultos sentimos às vezes muito medo, mas quando a gente olha para isso, pode até não ser fácil por ser grandes possibilidades que a gente tem diante da vida, mas é simples quando a gente toma consciência e usa todo o nosso poder da consciência para essa evolução. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e bye bye, hein?